neste momento, a professora doutora Sandra Margarida Nitrini, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, faz a entrega do diploma do título outorgado pela congregação desta faculdade ao professor Dr. Alfredo Bossi. Passamos a palavra ao homenageado professor Dr. Alfredo Bossi, professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professora Sandra Nitrini, nossa diretora tão querida, professor João Roberto, que me homenageou com tanta generosidade, caro José Miguel, eu sabia que as suas palavras iam ser música para meus ouvidos, mas foram mais do que isso, né? Então, a todos, muito obrigado. E vocês, meus colegas, meus amigos, né? Todos aqueles que estão aqui, membros da congregação. Acho que agora dá, né? Esta é uma hora, por excelência, de gratidão e de memória. Retomando a palavra das Sagradas Escrituras, há tempo de agradecer e tempo de lembrar. Às vezes, como acontece neste momento, ambos os tempos se fundem em um só. Agradecer e lembrar passam a ser um só movimento de nosso espírito. Lembro e agradeço com saudades a meus pais, Alfredo e Teresa Bossi, que já partiram. Agradeço com amor a Ecléa, minha mulher, Dimidium anima mea. Agradeço com ternura a meus filhos, Viviana e José Alfredo, e com ternura redobrada a meus netos, Tiago e Daniel. Com afeto, os amigos, com respeito, os mestres, com admiração, os autores diletos. Pois nós, que passamos tantas e tantas horas debruçados sobre os seus livros, também é justo que lhes agradeçamos. E me vem à mente as palavras ditas por Montesquieu ao compor o seu autorretrato. O estudo foi para mim o remédio soberano contra os desgostos. Não tendo jamais sofrido tristeza de que uma hora de leitura não me houvesse livrado. As tristezas podem chegar a qualquer hora, e quando menos se espera, mas a leitura depende do nosso desejo, e felizmente, como para tantos de nós, esse desejo veio cedo. Meu pai, que estudara italiano em uma escola primária do Brás, chamada Regina Margherita, conhecia de cor passagens da Divina Comédia, sua Bíblia. Minha mãe deliciava-se com os romances de folhetim, que os italianos chamam romanzi d'appendice, que ocupavam os rodapés do jornal italiano Fanfulla, que sobreviveu até a Segunda Guerra. E eu? O que eu lia? Confesso que lia poesia. Conservo em meus guardados um caderno em que copiava poemas que me encantavam e comoviam. Espero que aquelas folhas não sirvam jamais de amostra para algum pós-graduando sem assunto que resolva pesquisar o gosto literário dos ginasianos paulistanos dos anos 50. Mas já que é tempo de lembrar, adianto que esse gosto era bem eclético. Não faltavam nem sonetos de Camões, bordão da memória indelével, 7 anos de pastor, alma minha gentil,
Amor é fogo que arde sem se ver, nem o grave e formoso Tejo meu, de Sá de Miranda, que tantas ressonâncias deixou nos versos de Manuel Bandeira. Tudo alternado com os tupis de Gonçalves Dias, os africanos de Castro Alves, as estrelas eloquentes de Bilac, a lua silente de Raimundo Correia, as litanias plangentes de Alfonso de Guimarães, o mar rebentando em vagas de Vicente de Carvalho, que comparecia também com o pungente pequenino morto, tanjo sino tange numa voz de choro, tão desconsolado, cuja leitura em voz alta me levava às lágrimas. Começou assim, pela poesia, minha educação sentimental, e provavelmente também a intuição de que o professor de letras precisa amar a palavra poética, e que só conseguirá transmitir esse amor lendo em voz alta para os seus alunos. Não fazê-lo seria como querer ensinar música sem ouvir e produzir a magia do som. As ideias virão depois. Os conceitos não devem preceder as imagens. O que eu iria aprender nos cursos de literatura italiana dados por Bettarello, leitor de Vico e de Croce. Os conceitos estéticos assim terão carne e sangue, som e cor, numa palavra, receberão forma viva quando a sensibilidade já tiver sido alimentada pela poesia e pela arte. E ao mencionar o nome de mestre Bettarello, a memória já deu um salto e transpôs tempos e espaços. O ginasiano fez o curso clássico e já subiu os degraus da faculdade da Rua Maria Antônia, onde escolheu o curso de letras neolatinas. Gostaria de ter talento de narrador, para evocar a atmosfera que se vivia naquele período, hoje mítico, tal como o conheci no fim dos anos 50. É consenso reconhecer o convívio estimulante entre professores e alunos dos vários cursos, que iam das ciências sociais à matemática, das letras à física, da geografia à filosofia. É verdade. Estávamos juntos e o espaço comum nos enriquecia. Mas, como aluno de letras, teria de acrescentar que havia hierarquias, nem sempre muito sutis. Inegável era o prestígio crescente de uma ciência que então brilhava e já aspirava a reger o conhecimento de todas as coisas que se passam entre o céu e a terra. Essa ciência chamava-se sociologia. Aliás, um termo híbrido, criado por Auguste Comte, meio latim, meio grego, sócio é latim, logia é grego, uma formação verbal um tanto irregular, como nos ensinava o nosso mentor de filologia, o saudoso mestre Isaac Nicolau Salum. Creio que a hegemonia de uma ciência é fenômeno cultural e sazonal que merece estudo. O fato é que já vimos a linguística suceder à sociologia e ser, por sua vez, sucedida pela história, que ainda prevalece, mas não sabemos por quanto tempo. Quanto à filosofia, sempre pode esperar, como a coruja de Hegel, que vê a sua hora quando cai a noite. Mas vejam, não se tratava apenas de uma aura acadêmica, emanada de eminentes gurus franceses que tinham concorrido para formar os sociólogos paulistas, os dois Bastide e Lévi-Strauss. Havia mais. A passagem do decênio de 50 para o de 60 foi um tempo forte de esperança na superação do nosso subdesenvolvimento, momento de maturação de uma esquerda universitária em que pulsava o desejo de mudança. Radical ou reformista, essa esperança juntava comunistas, socialistas e católicos progressistas e nutria uma contra-ideologia, os céticos diriam uma utopia, que almejava nada menos que enfrentar vitoriosamente a ideologia do capital. Fora da USP, era o tempo da CEPAL, dos primeiros ensaios de Celso Furtado, do ISEB nacional desenvolvimentista, crescido à sombra dos projetos da era JK. E era o nascente movimento de educação de base,
ancorado em um método novo de alfabetização inventado por um grande brasileiro chamado Paulo Freire. Em torno de nós e perto de nós, a presença indeclinável de Caio Prado, nume da historiografia marxista. Dentro da USP, para citar o nome Eixo, avultava a figura aguerrida de Florestan Fernandes, que criava escola e se dedicava a conhecer e superar o que ele chamava formas de resistência à mudança. Creio que a sua campanha pela escola fundamental pública foi o primeiro toque de recolher e de reunir os estudantes dessa faculdade. Não multiplico nomes para evitar a dispersão do discurso. O importante é caracterizar a posição complexa, e eu diria um tanto desconfortável, do aluno de letras, apaixonado por poesia e romance, estudioso dos clássicos e do mundo românico, e que se via, ao mesmo tempo, colhido em uma rede de estímulos extraliterários vitais para a sua formação de cidadão participante. A situação era mal resolvida, na medida em que o modo de tratar o texto poético, praticado nos cursos tradicionais de letras, não rimava com as doutrinas que conduziam à militância política. Não existia ainda uma corrente programadamente marxista de interpretação literária naqueles anos de aprendizado. Diria hoje, esperando não ser mal entendido, essa corrente não existia ou não vigorava, para bem e para mal. Para bem, o aluno era convidado a acercar-se do poema, sem apriorismos dogmáticos, analisando as suas imagens, os seus recursos sonoros ou expressivos de modo geral, os processos de composição, a estrutura semântica de seus motivos e temas, e caso o professor tivesse também tendências historicistas, o estudante deveria reconhecer a presença dos grandes movimentos literários que haviam deixado marcas no significado e na construção estética. Sondagem imanente ao resto do texto era, por exemplo, a estilística espanhola, de cunho intuicionista, que se regia em última instância pela definição lapidar que dera Croce da poesia, um complexo de imagens e um sentimento que o anima. Fruto de outra cultura era a explicação do texte, intelectualista, didática, na sua exposição de ideias fundamentais do texto, de preferência 3. Enfim, o New Criticism anglo-americano, este mais sofisticado e moderno, pois aliava o estudo analítico das imagens, símbolos e mitos a hipóteses psicanalíticas. Quanto ao historicismo, àquela altura, uma derivação difusa do culturalismo europeu, concentrava-se no reconhecimento das características dos grandes estilos histórico-culturais, classicismo, barroco, arcadismo, etc. No saldo favorável, eu assinalaria ainda uma relativa isenção ideológica inicial do intérprete, que não se sentia obrigado a patrulhar os narradores e os poetas na ânsia de neles descobrir secretas camadas reacionárias, vez o que compele atualmente alguns leitores à profissão inesperada de detetives ou de juízes de primeira e última instância. Mas, para mal, aquela ausência de uma robusta cultura dialética, hegeliano-marxista, deixava o aluno leitor à mercê de modas ultraformalistas, herdeiras menores da grande tradição formalista russa, como sucedeu durante o interregno estruturalista dos anos 60 e 70, ou, no outro extremo, o entregava inerme a um impressionismo saturado de veleidades irracionalistas e adivinhas trocadilhescas. Nessa crítica de vale tudo, a irresponsabilidade epistemológica corria às soltas, quando o sujeito tomava a liberdade de desligar-se do objeto e de seu contexto. Creio que a estada na Itália, no ano acadêmico 61-62, tenha contribuído para abrir um caminho de encontro entre a minha formação idealista crociana e os novos ventos do marxismo impulsionados pela descoberta de Gramsci, que sopravam então em todos os círculos universitários do país. Gramsci,
cujos cadernos, alguns recém-editados, cadernos de cárcere, mantinham viva polêmica com o idealismo de Croce, não deixava de receber do grande adversário a hipótese fecunda da dialética dos distintos, pela qual conhecimento e ação se moviam em esferas próprias, atribuindo-se o trabalho cognitivo à arte e à ciência e o trabalho da vontade à praxis política e à ética. Essa diferença subjaz à afirmação de Gramsci: cabe à arte representar o mundo e à política transformá-lo. Desde que se ressalvem os laços entre ambas as instâncias, parece-me válida ainda hoje a distinção, mesmo porque uma dialética dos distintos não é uma dialética de opostos absolutos e inconciliáveis. Voltando ao Brasil, dei-me conta, porém, de que tudo convidava antes à ação do que à contemplação estética. Recordo com saudade o quanto me estimulava aquela convergência de ideias que se exprimia, por exemplo, no pequeno jornal de luta Brasil Urgente, fundado pelo dominicano Frei Carlos Josafá, para o qual colaborei, acolhendo com entusiasmo as propostas do movimento Economia e Humanismo, criado pelo incansável Padre Lebré. Os seus princípios para a ação eram um livro de cabeceira de muitos militantes que estavam passando da democracia cristã para o socialismo. Veio o golpe, veio a ditadura, vieram os atos institucionais, vieram as cassações de alguns de nossos colegas mais ilustres e ativos. Os que ficaram, os que ficamos, resistiram como puderam na semiclandestinidade das salas de aula, dos renovados estudos sobre a sociedade brasileira, das primeiras comunidades de base formadas no fim dos anos 60 e cuja lembrança me transporta para reuniões em Vila Yolanda, Osasco, com a presença de um padre operário, Domingos Barbet, figura luminosa que desejo agora evocar com veneração. Lendo Vidas Secas, com e para os jovens daquela comunidade de Osasco, parecia que eu estava conversando com os filhos de Fabiano e Sinha Vitória. E falando de quase clandestinidade, não é possível esquecer os encontros que vieram depois da Comissão Justiça e Paz, criada por Dom Paulo Evaristo em 72, no auge da repressão, ou o risco das passeatas de protesto, que eram tantas, ou muito mais temerariamente, para usar da expressão forte de Jacob Gorender, o combate nas trevas daqueles que optaram pela resistência armada. Mas esta já é uma rememoração coletiva que me transcende e transcende a cada um de nós e se chama história. E não há negacionismo obtuso ou truculento que consiga apagá-la. Nós estamos ainda vivos para dar nosso testemunho. Permito-me pedir um minuto de silêncio para honrar todos os estudantes e professores desta e de outras universidades brasileiras que foram torturados ou mortos pela ditadura militar e que merecem o respeito de nossa memória. Mas a rotina universitária prosseguia com suas exigências e trabalhos. Ministrando cursos de literatura italiana, elegi para tema de teses autores que representavam
antes o pessimismo da inteligência do que o otimismo da vontade, antinomia tão cara ao pensamento de Gramsci. Mas o que significava, como escolhas pessoais, existenciais, estudar então Pirandello e Leopardi? As narrativas de Pirandello me atraíam pelo impasse que ressaltavam entre a forma e a vida, a identidade pública de cada um de nós e o fluxo da subjetividade, conflito romântico e moderno por excelência, que o existencialismo formularia em termos de destino e liberdade. O teatro pirandeliano, que nasceu dessa narrativa, entraria pelo beco da impossibilidade mesma de viver em sociedade uma existência autêntica, autodeterminada, pois o constrangimento dos papéis sociais, da forma externa, supera de muito nossas veleidades de sustentar um eu livremente assumido. A arte de Pirandello, com exceção da fuga para a atmosfera surreal dos seus últimos contos, detém-se na figuração do impasse. Somos ora um, ora 100.000, ora nenhum. Anarquismo de fundo e determinismo final são partes desse drama verdadeiramente desafiador. Croce, em sua severa crítica a Pirandello, dizia que essa móvel indefinição é própria da adolescência e que a maturidade a supera pela opção de um eu coeso e operoso. Pode ser. Così è se vi pare. Mas olhando em mim e em torno de mim, suspeito que se trate de uma condição que sobrevive muito aos anos da adolescência. Para Luigi Pirandello, ela só termina com a morte, fim do nosso involuntário soggiorno sulla terra. Mito e Poesia em Leopardi, ensaio apresentado para a livre-docência, percorre o longo túnel do poeta, considerado afim ao pessimismo de Schopenhauer. Como se sabe, foi o filósofo que leu o poeta, declarando com a sua notória modéstia. Em 1818, estavam na Itália os 3 maiores pessimistas da Europa, Leopardi, Byron e eu. Mas não nos encontramos. Dito de passagem, também o nosso Machado de Assis foi leitor e admirador do poeta, tendo se inspirado em Leopardi em um de seus diálogos quando escreveu o capítulo do Delírio de Brás Cubas. Quanto a mim, concentrei-me no exame dos mitos da Idade de Ouro e da Queda, presentes na lírica de Leopardi, mas pude vislumbrar uma luz no mito titânico da resistência individual que emerge dos últimos poemas. Dentre esses, certamente, o mais belo é La Ginestra ou Il fiore del deserto. O poeta fala da sobrevivência de uma flor silvestre, a giesta, que não fenece, mesmo depois de soterrada pelas lavas do Vesúvio, e em cujas encostas cresce e rebrota há séculos. Leopardi viveu seus últimos anos em Nápoles, ao pé do Monte Fumegante, sempre na iminência de entrar em erupção, e foi essa paisagem arcana e ameaçadora que lhe inspirou o sentimento de uma natureza antes madrasta que mãe, semeadora ao mesmo tempo de violência letal e a mais flexível delicadeza. A giesta ainda alegrava com suas pétalas de amarelo ouro os flancos do vulcão, que eram areia, lama e pedra. A imagem acabou sendo o motivo condutor de alguns ensaios que fui escrevendo a partir dos anos 70. O texto Poesia e Resistência, que está em O Ser e o Tempo da Poesia, exigiu uma sondagem das várias modalidades de tons poéticos nas quais se arma uma tensão entre o sujeito e as ideologias dominantes em seu tempo. A resistência pode dar-se tanto no verso satírico como na lírica do mais alto grau de interiorização. A história dos homens pulsa no coração da palavra lírica, mas o faz em um regime próprio, o regime da expressão, uma lógica poética, segundo Vico, que não se confunde com a lógica da persuasão retórica, que usa da palavra como um dispositivo instrumental de poder. Foi o que aprendi lendo a Estética de Croce, composta meio século antes
de Adorno ter escrito o seu estimável ensaio sobre as relações entre lírica e sociedade. Em outros trabalhos, voltados para a história literária, procurei tematizar as expressões de conformismo ou rebeldia, que coexistem em mais de um período de nossa cultura. Foi essa copresença de sentido ideológico e contra-ideológico que me interessou captar e que tentei mostrar em uma obra didática redigida a convite do saudoso poeta e amigo José Paulo Paes, A História Concisa da Literatura Brasileira. Meu livro de consulta obrigatória, A História da Literatura Ocidental, de Otto Maria Carpo, me ensinara a ver os contrastes que se dão em cada movimento cultural, ao detectar um antibarroco no coração do barroco e o antirromantismo na ampla gama de expressões românticas. Pude testar a hipótese de Carpo. No mesmo período romântico brasileiro, o conservadorismo de Gonçalves Magalhães alterna com o indigenismo rebelde de Gonçalves Dias, e a aceitação do sacrifício da Mãe Negra, dramatizado por José de Alencar, é coetâneo da épica abolicionista de Castro Alves. O sentimentalismo extremado de Casimiro de Abreu e o idealismo vaporoso de Alencar dão seus frutos junto com o realismo desenvolto das Memórias de um Sargento de Milícias de Manuel Antônio de Almeida. Pouco depois, nos anos de parnasianismo, Bilac diria com eloquência a grandeza de um Brasil heróico, enquanto Cruz de Souza chorava a angústia do negro murado pelas pedras do preconceito e da pseudociência racista. Chegando à Belle Époque, Afrânio Peixoto atribuía à literatura o papel de sorriso da sociedade, ao passo que Lima Barreto dava a narrativa autobiográfica do mestiço humilhado e ofendido no Rio que se civilizava sob as reformas do prefeito Pereira Passos. E Euclides da Cunha compunha a epopeia trágica do sertanejo massacrado em Canudos. Chegando mais perto de nós, o Brasil culto, em plena fase da corrida modernizante dos 50 anos em 5 de JK, conheceu a escrita que faria emergir na prosa de Guimarães Rosa o fundo arcaico da cultura sertaneja e mineira. 1956 é o ano de publicação de Grande Sertão Veredas e também a data do manifesto do movimento concretista em São Paulo, tradição popular mais arraigada em modernidade tecnológica? Mera coincidência ou contradição estrutural? Prefiro citar a palavra de Antônio Cândido, já então e ainda hoje e sempre nosso mestre comum. A contradição é o nervo mesmo da vida. Mas também existe para cada rota pessoal a força do acaso. No mesmo ano de 70, em que eu via publicado uma obra sobre as letras brasileiras, aconteceu a reforma da USP, que me facultou a passagem para o Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, onde passei a lecionar literatura brasileira a convite do professor José Aderaldo Castelo, meu professor desde os anos de graduação. Não posso avaliar o que terá ficado de meus cursos na memória de alguns milhares de alunos de letras que tiveram de assistir às minhas aulas. Mas eu sei bem o que devo a esses anos a fio de docência. Naquele tempo, o curso obedecia a uma seriação cronológica. Começava do passado para chegar ao presente. O antes vinha antes do depois. Sempre achei razoável essa ordem, embora admita que outros possam pensar de modo diferente. O fato é que muito me beneficiei encetando minha colaboração junto à disciplina pelo estudo das letras no período colonial. Para dizer a verdade, colônia era o patinho feio do programa, e os colegas muito me agradeceram por encarregar-me do seu ensino. Ano após ano, analisando autos e líricas de Anchieta, sátiras de Gregório de Matos, sermões de Vieira, textos de Antonil, poemas neoclássicos como o Uruguai, sonetos de Cláudio, liras de Gonzaga, pude amadurecer hipóteses mais gerais sobre a colonização, o vasto processo que, afinal, presidira a todas essas manifestações simbólicas. A certa altura, graças a uma bolsa recebida da Fundação Guggenheim,
foi-me dado pesquisar em Lisboa e em Roma textos de e sobre Vieira e sobre Antonil. Quando voltei, julguei que teria condições de pôr no papel o fruto daqueles anos de ensino e pesquisa. A colonização já não me aparecia como um todo homogêneo, no qual os processos simbólicos apenas espelhariam a infraestrutura econômica. Além do espelho, que era evidente e preponderante, havia o seu avesso, sempre a hipótese de uma eventual resistência no plano da consciência e da palavra ao estilo ideológico dominante. Não me esqueci então que eu fora aluno na Universidade de Florença de um extraordinário filólogo indo-europeu, Giacomo Devoto, que me ensinara a importância da história das palavras. A palavra colônia tem família, que merece ser visitada. O verbo latino colo, que significa cultivar a terra dominada, a colônia tem como passado a forma cultus, que se reporta à tradição, à memória religiosa de um passado de crenças e valores ainda presente. E tem por futuro o particípio culturus, forma que remete ao projeto de cultivar o habitat e o habitante, não só física, mas culturalmente, um programa leigo de civilização que, afinal, foi elaborado pelas luzes a partir do século XVIII. Esses componentes do processo, às vezes se superpunham, às vezes se dissociavam. A esse movimento de sim e de não, de espelho e avesso, pareceu-me adequado atribuir um nome que ainda guarda para mim toda a força da verdade: dialética. Dialética da Colonização é um livro assaz modesto, mas de nome assaz ambicioso, eu sei. Corresponde, porém, fielmente ao que eu julgo perceber como o movimento das ideias e dos valores em face de uma realidade de exploração e opressão. O poder de dizer não tornou possível gerar a sátira virulenta de Gregório, na qual é preciso separar o trigo da crítica aos mercantes da Bahia do joio dos preconceitos da época. As homilias veementes de Vieira, nas quais se deve separar o trigo da defesa do indígena do joio da aceitação da escravidão africana, apesar da sua capacidade de descrever como ninguém os efeitos da escravidão no corpo do cativo. Antonil, secretário de Vieira e seu delator junto às autoridades romanas, não soube compadecer-se das dores do escravo, mas deplorou o martírio da cana triturada nos engenhos. Teve pena das lágrimas da mercadoria. Foi o nosso primeiro economista. Diferenças ideológicas recobrem também a história do Brasil imperial, que, sob alguns aspectos, preservou estruturas coloniais. Mas o abolicionismo de Luiz Gama, Joaquim Nabuco, André Rebouças, Rui Barbosa, José do Patrocínio, Raul Pompeia reflete um liberalismo democrático que se opõe ao liberalismo oligárquico e excludente dos políticos dominantes nas primeiras décadas do Império. E cada modalidade de liberalismo teve o seu lugar em nossa história política, cada um representando os interesses de uma classe ou os ideais de um grupo. As ideologias e as contra-ideologias nunca são gratuitas e postiças, pelo fato de suas origens intelectuais estarem na Europa. Os fenômenos de difusão e enxerto cultural são fundamentais quando se trata de formações ex-coloniais. As reações aos transplantes das matrizes são o que mais importa, pois sem elas a história das periferias tenderia a reproduzir-se tal e qual para todo sempre. Mais perto de nós, o positivismo republicano da ordem e progresso encaminhou-se para regimes centralizadores, como inaugurado após a Revolução de 30 por Getúlio Vargas e seus colaboradores, gaúchos todos, positivistas todos, formados na escola antiliberal do seu mentor supremo, Júlio de Castilhos. Mas sem a força dessa doutrinação kantiana, que aceitava o papel disciplinador do Estado, dificilmente a Revolução Vitoriosa teria posto entre as suas prioridades a urgência de uma legislação social que começava a difundir-se em todo o Ocidente. Só a cultura, como conjunto de valores não intrinsecamente econômicos de cada sociedade, é que pode dar sentido e finalidade
à ação política. Foi o que aprendi lendo os escritos de Caio Prado e de um economista heterodoxo, Celso Furtado, que pedia aos seus colegas de profissão ao menos um pouquinho de imaginação política. A ele, a Jacó Gorender, militante comunista, e a Dom Pedro Casaldáliga, militante cristão, dediquei meu livro, porque neles reconheci a passagem do pensamento à ação, que resolvia, enfim, a tensão sempre renascente que rege a dialética dos distintos. Chego ao fim dessas memórias, agradecendo a oportunidade de, nesses meus últimos anos de carreira, trabalhar junto ao Instituto de Estudos Avançados, criado em 1986 por inspiração de um grupo de professores da ADUSP. A ideia matriz era compensar a fragmentação da universidade, que a reforma vinha provocando, pela prática de uma instituição que congregasse pesquisadores vindos das ciências humanas, biológicas e físico-matemáticas. Não é preciso ser muito atilado para perceber que se tratava de recuperar, ao menos nas intenções, o que a nossa alma mater, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, tinha representado desde a sua fundação. Foi nesse espírito que aceitei cooperar na administração do IA e, principalmente, assumir a edição da revista Estudos Avançados, empreita que já conta 22 anos de existência. Muito tenho aprendido na consecução dessa tarefa. A ciência, que jamais consegui entender bem em razão de minha formação literária, hoje me aparece como um instrumento excepcional de transformação humana, no sentido de valorizar a existência cotidiana. Arredio inicialmente as conquistas da informática e ignaro da comunicação eletrônica, sei hoje o quanto a sua eficácia pode transmitir os mais altos valores éticos e cognitivos de nossa civilização. Querer os fins sem os meios é veleidade ou capricho. Estudos Avançados está hoje inteiramente à disposição de todos os usuários da internet. A maioria dos dossiês de Estudos Avançados, que faço em colaboração com esse notável jornalista Marco Antônio Coelho, cuja presença muito me honra, está voltada para problemas básicos do povo brasileiro, como saúde, nutrição, educação, habitação, energia, trabalho, segurança. E eu diria que também nesse cuidado constante com as nossas maiores carências, o IA se tem mostrado fiel aos propósitos dos seus fundadores, a velha e sempre nova guarda da universidade e da faculdade, como Alberto Carvalho da Silva, Rocha Barros e Erasmo Garcia Mendes, que acompanharam de perto os projetos da instituição. Menciono apenas os que já não estão, infelizmente, entre nós. Ocupando parte do tempo na edição da revista, não desertei dos estudos que balizaram o meu itinerário nesta faculdade. As letras continuam sendo companheiras fiéis, que porém nem sempre consolam. Às vezes ainda mais nos pungem, lançando em nosso espírito as sombras que pairam sobre a humana condição. É o que acontece quando se escolhe para a leitura dileta a obra de Machado de Assis, a quem venho dedicando alguns ensaios. A figura do satírico do Brasil Império, que a crítica recente tem ressaltado, com zelo talvez um tantinho extrapolante, pareceu-me justo acrescentar que o humor do moralista desenganado nela cavou dimensões outras que universalizaram sua descrença nos homens e não se confinaram à observação dos comportamentos locais. Machado de Assis pertence à alta linhagem do Eclesiastes, de Montaigne, Pascal, La Rochefoucauld, La Bruyère, Vauvenargues, Chamfort, Swift, Sterne, Leopardi, Stendhal, Schopenhauer. Machado não encontrou, como Pascal, que ele tanto admirava, o caminho da esperança transcendente. Nem como Leopardi, a flor da giesta que rebrota no deserto. Quanto a mim, descendo verticalmente de tamanhas alturas, confesso que fiz a aposta na crença de Pascal, e também que pedi a Ecleia que plantasse um pé de giesta em nosso jardim. A giesta ainda está lá, florindo,
espero em Deus que por muito, muito tempo. Obrigado. Passamos a palavra à professora doutora Sandra Margarida Nitrini, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, para o encerramento da solenidade. Em nome da reitora, professora doutora Sueli Vilela, agradeço a presença de todos, desejo uma boa tarde e cumprimento de modo especial ao nosso professor emérito, professor doutor Alfredo Bose. E em nome da congregação, professor, a nossa satisfação em tê-lo como nosso professor emérito e o nosso grande abraço.